evento. Eu acho que ele tem uma grande importância no momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo, apesar de ser uma crise sem nenhum parâmetro anterior na sociedade, uma crise sanitária profunda, ele está também nos trazendo à luz algumas questões fundamentais, né? Entre elas é o papel da informação e dos dados para a sociedade, né? Tanto a importância, a gente está visualizando tanto a importância de ter acesso aos dados, como a importância, né, o problema de quando nós não temos acesso aos dados, né? Quando não temos acesso aos dados, a ciência não se desenvolve, a sociedade não se articula, os médicos e os epidemiologistas não podem traçar estratégias, né, de combate à pandemia e sobretudo, dar uma solução para o que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo. Então, os dados abertos certamente têm um papel fundamental, a gestão de dados é um caminho certeiro, né, central para que a gente alcance, né, a possibilidade da abertura de dados, e esse debate, que é um debate que precisa ser aprofundado pela sociedade, e principalmente pelas instituições de educação e de pesquisa, precisa ser aprofundado, e esse seminário tem uma grande contribuição para esse aprofundamento. Esse seminário também, ele reafirma num momento importante o papel da ciência, né? Isso é importante dizer, que sem a ciência, né, a gente não vai encontrar as soluções necessárias, o desenvolvimento necessário de soluções para superar essa pandemia, essa crise sanitária, né, que vem impondo ao mundo, né, situações que não tivemos anteriormente. Então, queria aproveitar esse momento, agradecer o convite, né, parabenizar mais uma vez os organizadores, os membros da mesa, cumprimentar também meu colega Wilson Borges, coordenador do nosso programa, e fortalecer a ideia de que a nossa instituição, tanto no que se refere às práticas relacionadas à informação cotidiana, como no nosso ensino, né, nós estamos totalmente comprometidos com a ideia de ciência aberta, né, com o desenvolvimento da ciência, né, e, portanto, com as práticas FAIR que vão ser amplamente discutidas nesse seminário. Então, queria parabenizar vocês, desejar um bom evento, né, e espero que seja bastante proveitoso e que a gente consiga avançar, né, nesses temas e ampliar esse debate entre as nossas instituições e as relações também entre as nossas instituições. Então, obrigado. Professor Wilson, por favor. Bem, meu boa tarde a todos. Quero saudar a professora Evelyn, a professora Tereza, meu companheiro Rodrigo Murtinho Torres, que é diretor da nossa unidade, mas igualmente também saudar a Viviane Veiga e a Patrícia Reni pela realização desse evento e que, de alguma maneira, celebra uma parceria que é muito significativa para nós. Lembro do primeiro encontro que houve entre mim, a professora Viviane, as professoras Viviane e a Patrícia, e o quanto foi recebido com muita alegria a possibilidade da gente dar mais um passo na direção dessa parceria. Isso porque tudo aquilo que está contido no desejo e na proposta que está sendo colocada em curso pela Unirio dialoga diretamente com a nossa missão institucional na Fiocruz, a nossa visão e, sobretudo, naquilo que o Rodrigo tem se esmerado em colocar como uma das bandeiras da unidade, a questão da transparência, da acessibilidade aos dados, tomando isso como elemento primordial para que esse processo de democracia, o processo de avanço da democracia, a gente consiga ainda desfrutar deles em anos muito recentes. Quero saudar também a todos os companheiros que estão aqui com a gente nesse evento, né? Serão 7 encontros,
para mim, absolutamente necessários para a discussão e avanço também dessa pauta. Já somos, vejo aqui, mais de 160 pessoas participando, o que, em alguma medida, também aponta para a importância e a validade das discussões que aqui estão sendo propostas, né? Não quero me alongar mais que isso e dizer que, para além daquilo que nós conversávamos no encontro, eu e as professoras Viviane e Patrícia, é uma alegria muito grande não só ter o ICICT como um dos signatários desse processo, mas também o nosso programa de pós-graduação, que tem a professora Viviane, uma pesquisadora que vai ser capaz de impulsionar essa discussão dentro do programa. Então, a nossa perspectiva é que, dentro do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação e Saúde, a gente também estabeleça uma agenda de pesquisa que dialogue diretamente com esse processo PER. No mais, desejo para todos nós um excelente encontro e encerro parabenizando a todos vocês pela organização e pela oportunidade que nos é dada de discutir esse tema aqui. Um abraço a todos e todas. Obrigada, professor Wilson. Eu agora convido a professora Tereza Tonini, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu cumprimento então a professora Evelyn, o professor Rodrigues, o professor Wilson. É um grande prazer compor essa mesa de abertura com vocês. E como coordenadora do PPGEST, do nosso programa de pós-graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, eu desejo dar as boas-vindas aos participantes do nosso seminário internacional sobre gestão de dados, que está sendo oferecido em parceria com o ICICT Fiocruz, com o objetivo de apresentar todo o processo de tratamento, gestão, armazenamento, curadoria e também a preservação dos dados que poderão ser adotados por pesquisadores em todo o ciclo da pesquisa, né? Então, assim, hoje, para mim, eu posso dizer que é um dia muito especial, mas ele é muito especial também para o PPGEST, para a Unirio, porque nós estamos dando o nosso primeiro passo em direção à criação do GoFer Saúde e Enfermagem, a ser lançado em setembro, nas comemorações do aniversário de 130 anos da nossa Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, quando ele se tornará, então, um braço, né, do GoFer Brasil Saúde, que atualmente ele é coordenado pela professora doutora Viviane Santos de Oliveira Veiga, né, que é da Fiocruz e ICICT. Bom, esse seminário internacional, ele só se concretiza através de um trabalho árduo realizado por uma equipe que foi muito competente, né? Que em menos de 15 dias se uniu para torná-lo real. Por isso, eu quero agradecer profundamente os membros da comissão organizadora, nas pessoas da professora Elisa Macedo, que é a nossa coordenadora do curso do mestrado profissional, e também da nossa professora visitante, professora Patrícia Hennig, que nos brindou com a proposta de criação do GoFer Enfermagem e também a articulação do ICICT Fiocruz. Vocês sabem que sem a dedicação e comprometimento dos professores e estudantes de graduação, mestrado e doutorado da Unirio da Fiocruz, que compõem esta comissão, nós não teríamos logrado este seminário. Eu tenho clara certeza disso. E, além do mais, eu também quero agradecer, desejo agradecer aos nossos palestrantes de instituições do Brasil e da Holanda, por aceitarem compartilhar os conhecimentos acumulados ao longo de suas trajetórias acadêmicas, né? Então, isso está bem ao encontro do que se propõe o GoFer, né? Dessa transparência e do compartilhamento da nossa produção de conhecimento. Por isso, eu tenho a certeza de que esse evento será muito profícuo para todos os pesquisadores e que servirá para estreitar nossos laços, professor Wilson e professor Rodrigo, com a Fiocruz e também com a Universidade Holandesa de Twente. Eu quero aproveitar um momento para solicitar aos participantes eles estejam atentos para as boas práticas em sala, em especial para os microfones e câmeras desabilitados, evitando assim a questão da microfonia. Dizer que estaremos com 8 módulos, são um encontro com 8 módulos, e nesses módulos nós teremos 90 minutos de duração e 60 minutos, sendo 60 minutos de exposição teórica e 30 minutos via chat durante a palestra, para que vocês possam ter, ao final, essas respostas, essas perguntas respondidas pelo palestrante. Bom, durante também o chat, que eu gostaria de falar, é que
em cada módulo haverá uma emissão de um link para que vocês possam computar a presença de vocês durante a explanação. Outra questão fundamental é que os vídeos, nós enviaremos de vídeo para os inscritos, né? Esses vídeos com os conteúdos apresentados, mas isso só será possível após o término do último módulo do evento, tá? Bom, nesse módulo 1, que é o nosso dia hoje, ele vai tratar da introdução de dados de pesquisa. E a nossa palestrante é a professora doutora Maria Simone Menezes de Alencar, que é doutora na área de Gestão e Inovação Tecnológica pela Escola de Química da UFRJ. Ela é professora adjunta da nossa universidade e é professora e é docente permanente do mestrado profissional em biblioteconomia e também docente permanente do programa de pós-graduação em enfermagem e biociências do PPG-Bio, que estão nos apoiando nessa empreitada. Além do mais, ela é membro da Rede Welfare Brasil Saúde. Como moderadora, nós estamos contando com a participação da mestre Solange Pereira Campos, que é enfermeira do nosso Hospital Universitário Gafreguinle, da nossa universidade, é graduada em enfermagem e obstetrícia com habilitação em saúde pública pela Unirio, pós-graduada em saúde coletiva pela Escola Nacional Pública Sérgio Arouca, ENSP Fiocruz, mestre em saúde da família pela Universidade de Estácio de Sá e, no momento, cursa o doutorado no programa do PPG-Bio Unirio, desenvolvendo uma tese na área de gestão de dados de pesquisa em enfermagem. Bem, eu desejo que a gente possa estar compartilhando esses conhecimentos, aprendendo muito e também passando outras informações e conhecimentos que temos, e eu acho que esse vai ser um momento muito especial para todos nós. Bom, é isso, professora. Eu agradeço muito a palavra de todos, a delicadeza e a gentileza de todos, cumprimento a todos pela organização, mais uma vez, agradeço mais uma vez o convite, e acho esse evento, para mim, não só como pró-reitora de pós-graduação da universidade, mas também na minha trajetória profissional, é de profundo interesse. Acho que estamos num momento desse compartilhamento que é fundamental, numa transparência sempre crescente na produção do conhecimento. Saímos lá dos gabinetes de curiosidades, com as cátedras fechadas, para hoje estarmos compartilhando dados de pesquisa. Temos na Unirio, a Unirio é signatária dessa filosofia de pensamento na produção do conhecimento, na ciência. Temos uma política de dados abertos na instituição, então, de dados abertos de pesquisa. Então, eu acho que esse evento é mais um passo importante na consolidação dessa trajetória. Então, eu agradeço a todos, mais uma vez, peço desculpas, o tema me interessa como pesquisadora, em especial, mas eu já tenho um outro compromisso, infelizmente, um outro compromisso firmado, então não vou poder ficar até o fim, vou começar ouvindo a Simone, minha colega de departamento, inclusive, mas eu não vou poder ficar até o final. Então, mais uma vez eu agradeço, dou essa sessão de abertura, essa mesa de abertura por encerrada nesse momento, e eu convido, então, a professora Maria Simone de Alencar para proferir a sua palestra. Muito obrigada a todos e bom evento. Evelyn, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a todos, né, principalmente ao pessoal do PPGS pela organização desse evento. Realmente foram extremamente dedicados a tudo, me surpreendeu muito o grau de organização e todo esse trabalho que foi da gente rapidamente se mobilizar e organizar esse seminário internacional. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Bom, então temos aqui todos os organizadores, né, junto com o pessoal da Fiocruz também, que foi fundamental para a realização desse evento, e hoje a gente vai iniciar com o primeiro módulo, que é a introdução aos dados de pesquisa. No nosso programa, a gente vai abordar 5 tópicos, né, o primeiro que são dados de pesquisa, o segundo a gente vai fazer essa correlação entre o ciclo de vida da pesquisa, que muitos de vocês já atuam na pesquisa, e o ciclo de vida dos dados de pesquisa. Depois, o foco maior, né, o módulo 3, o capítulo 3, seção 3,
que é sobre a gestão desses dados de pesquisa, abordando vários temas, várias palavras que se falam muito, esclarecendo esses temas, esses assuntos. Depois a gente vai falar a questão do acesso aberto, dados abertos e ciência aberta, porque a gestão dos dados de pesquisa não necessariamente é para dados abertos, muitas vezes os dados não podem ser abertos, né? E, por fim, as novas práticas de pesquisa que ensejam o uso de dados abertos, que é o compartilhamento e reuso, né? As vantagens da gente compartilhar e reutilizar os dados. Então, a introdução, eu fiquei pensando que é um pouco assim, de onde é que surge isso? Por que a gente vai começar a compartilhar os dados? Né? Não do ponto de vista histórico, mas de onde que começou esse assunto da gente querer compartilhar dados? Bom, toda pesquisa ou toda tese, naturalmente, ela gera publicações, seja a própria tese, né, que é publicada em bibliotecas de tese, repositórios institucionais, ou em artigos científicos, que também são depositados nas bases de dados de artigos científicos, Web of Science, Scopus, PubMed, bibliotecas virtuais, né? Mas, para gerar essas publicações, a gente tem a geração de dados digitais, né? A gente gera dados, analisa dados e gera essas publicações. Sendo que esses dados, muitas vezes, eles vão sendo armazenados, muitas vezes em pendrives, em computadores, ou vão para o lixo. Eu mesma, eu fiz um mestrado já há alguns anos, que eu não vou falar tantos para não depor contra mim, né? Mas a minha dissertação de mestrado, ela estava em disquete, né? E eu nunca me atentei a isso, caiu no desuso e eu só tenho ela impressa, eu não tenho ela digital, muito menos os seus dados, né? Então, isso é uma coisa que acontece com muitos de nós, perder os dados, né? E, então, a gente, em função disso, né, a gente precisa pensar para onde é que vão esses dados coletados, porque as publicações apresentam uma condensação dos dados, e mais do que isso, uma visão daqueles dados gerados. Só que se um outro pesquisador da mesma área ou de outra área olhar aqueles dados, ele pode analisar de um outro ponto de vista, né? E uma questão muito forte também é que os pesquisadores que utilizam as publicações, a gente acredita no que o pesquisador está dizendo na análise que ele fez. Mas surgiu a questão da crise de reprodutibilidade. De uns anos para cá, surgiram as retratações, né? Até periódicos voltados às retratações. Porque muitas vezes, né, se identificou que tinha vários problemas de reprodutibilidade, né? Seja porque tinha um viés de pesquisa, ou uma amostra de tamanho suficiente, fabricação de dados, várias questões que davam uma certa falha. Oi? Eu vou pedir. Está dando eco, então eu vou pedir para todo mundo, por favor, desligar o microfone. Está dando eco. Doutores, por favor, verifiquem para desligar os microfones, tá? Simone, já pedi para os hosters verificarem a pessoa que está com o microfone ligado, tá? De qualquer forma, Kátia, eu preciso que você desligue seu som. Obrigada. Bom, então, assim, essa questão da falha de não permitir a reprodutibilidade, né? Porque a ciência, para ela ser válida, é preciso que os experimentos possam ser reproduzidos, né? É muito interessante um artigo que tem, um artigo seminal da Borgman, que ela fala assim, né? Quando é que a ciência deixou de ser reprodutível, né? Porque antigamente, lá nos primórdios, a pesquisa ela era mais simples, né? Hoje em dia, você não consegue reproduzir num artigo científico o detalhamento da metodologia, né? Então, com isso, foi se perdendo a facilidade de reproduzir os dados. E com isso também, então a questão da reprodutibilidade da pesquisa é que é preciso validar, né, como eu falei, e precisa ter todo o material necessário para reproduzir. Os dados, o código, o software, né, todos os parâmetros que você usou, sei lá, penso logo no robô, né, que tem na enfermagem da Unirio, quer dizer, todos aqueles parâmetros que você configurou no robô, ele tem que estar acessível ao público para que outra pessoa possa fazer um experimento similar.
Isso requer uma preparação completa na fase do planejamento da pesquisa, né? Todos os parâmetros bem delimitados, e está documentado tudo isso de uma forma bem clara, pública, né? E tudo isso gerou o que foi chamado de dilúvio dos dados por rei em 2009, né? Então, isso significa que um grande volume de dados, na medida que a gente usa cada vez mais tecnologia, existe um universo de dados e tecnologias para os procedimentos científicos atuais, que geram um conjunto enorme de dados que podem ser coletados, curados, quer dizer, ter uma curadoria para organizar eles, analisados e exibidos em todos os lugares. E esse dilúvio de dados gera um modelo de prática científica que, junto com o desenvolvimento de uma cultura digital, procura disponibilizar e compartilhar essas informações em rede. Né? Então, esses novos instrumentos, eles geram um volume de dados brutos que precisam ser tratados e analisados para que eles possam ser compartilhados. Isso gerou o que foi chamado de quarto paradigma científico, né? Então, a gente primeiro tinha uma ciência que era empírica, era apenas a descrição dos fenômenos naturais. Depois, a ciência evoluiu para um ramo mais teórico, que tinha desenvolvimento de modelos ou generalizações, né? A gente pode pensar no Einstein, que a maçã caiu, e aí ele pensou na teoria da gravidade, desenvolveu uma generalização desse modelo. Depois, a simulação de fenômenos complexos, que foi o ramo computacional, que a gente viveu nas últimas décadas, e, mais recentemente, a exploração desses dados, que unifica a teoria, a experimentação e a simulação, que é a chamada e-science, né? E-science. E nesse quarto paradigma, quem foi um teórico, né? Foi esse Gray, que é uma história muito triste, que, se não me engano, em 2007, ele desapareceu num passeio de barco, né? Ele era um velejador, se não me engano, e ele desapareceu no mar, em 2007. E esse quarto paradigma, então, ele é concebido como um novo método para avançar as fronteiras do conhecimento, de tecnologias para coletar, manipular, analisar e exibir dados. Então, a computação ela não é mais um suporte para apoiar as pesquisas, mas ela faz parte do próprio fazer das disciplinas. Existem disciplinas que não é mais possível desenvolver sem a tecnologia, né? Você pensar um mapeamento do genoma, sem a tecnologia não é possível existir, né? E assim como essa, várias outras. E aí tem essa figura aqui, que é clássica, né, da cauda longa, que vale para várias áreas, né, de vendas, marketing e diversas outras, e ela também pode ser falada como a cauda longa da ciência, né? Essa aqui é uma reprodução, uma figura do Sayão, da Luana Salles, né, que também vai dar uma palestra aqui, mais adiante no nosso seminário. Então, o que ele mostra que é gerado um grande volume de dados no eixo horizontal pelo número de datasets. Então, como eu estava falando, esses grupos de pesquisa que, pela sua própria natureza, já exigem um trabalho em rede, um trabalho de coleta de dados em conjunto, e trabalho em análise em conjunto, são os dados, o Big Data, né, que são dados já organizados. Então, tem um pequeno número de grandes projetos científicos que geram muitos dados. Tá? E, por outro lado, tem um grande número de projetos científicos que geram, relativamente, comparado a esses, pequenas quantidades de dados. Né? São os nossos laboratórios que a gente faz pesquisas e gera aqueles dados específicos da pesquisa. Né? Então, essa ponta aqui de baixo é chamada cauda longa da ciência, que, em geral, esses dados não estão publicados, né, ou está armazenado nos nossos próprios laboratórios. Então, esses são os dados que a gente está trabalhando, que são os dados de pesquisa. É nesse foco aqui que a gente está trabalhando. Tá? A gente não está trabalhando porque são duas formas muito diferentes de lidar e de armazenar os Big Data e os dados de pesquisa. Tá? Esses Big Data, já estão organizados, já estão estruturados, porque eles já trabalham em rede. E esses daqui não trabalham em rede, ou quando trabalham na rede muito pequena daquele laboratório, no máximo num grupo de pesquisa. Tá? Então, essa é a diferenciação do Big Data para os dados de pesquisa que a gente está focando. Então, vamos lá para as definições do que são dados de pesquisa.
A OECD utiliza essa definição, que os dados de pesquisa são registros factuais usados como fontes primárias de pesquisa científica e geralmente aceitos na comunidade científica como necessários para validar os resultados da pesquisa. Então, isso vem ao encontro do que eu falei lá no começo, né? É a questão da integridade da pesquisa. É fundamental que a gente possa ter acesso a esses dados que foram coletados, ou até usar dados de terceiros, como na área de saúde é muito comum se utilizar, dados de sistemas de saúde, dados de IBGE, esses outros dados, eles precisam estar acessíveis para que você possa validar que aquela pesquisa é fidedigna. Tá? Essa definição da OECD é muito similar à definição que o Instituto Nacional de Saúde americano utiliza, que o Wellcome Trust, de outras organizações também. E a gente pode pensar numa classificação, numa tipologia de dados, que é uma expressão bem da ciência da informação, mas que na verdade, a gente pode pensar como uma classificação de dados, que facilita a gente imaginar, isso é útil na hora de você armazenar esses dados, né, você planejar esses dados, e também fica mais fácil para você imaginar quais são os dados que você trabalha, quais são os dados que você gera. Eu acho que dá uma visualização boa. E eles podem ser classificados pela sua proveniência, pelo seu processamento, pela sua abordagem, origem, natureza e sensibilidade. Vamos ver algum desses tipos. Pela sua proveniência, os dados podem ser considerados primários ou secundários, né? Proveniência do nosso ponto de vista, do investigador. Então, os dados primários, eles são gerados de acordo pelo próprio pesquisador, no decorrer da sua investigação. Então, você está lá usando seu microscópio, ou você está coletando lá os dados do seu paciente, prontuário eletrônico, enfim, como você está gerando os seus dados na sua pesquisa. E os secundários são dados que estão disponíveis, dados gerados por outros, que não são por você, e esses dados são usados por você. Então, a gente precisa ter os documentos de contextualização associada. Por exemplo, que, como eu falei, você pega os dados do SIM, que é um Sistema de Informação de Saúde, você pega os dados do IBGE, né, que você vai contextualizar a sua pesquisa, você vai integrar com dados da sua pesquisa, você pode usar dados de pesquisa aberta de outro pesquisador para aumentar a sua amostra. Vamos supor que você está usando os dados do Covid, né, que a gente vai ter até uma palestra sobre isso. Por exemplo, a FAPESG já liberou, tem 3 instituições paulistas que liberaram os dados dos pacientes de Covid. E aí você vai pegar aquela amostra, sei lá, relativa a problema nos rins que os pacientes de Covid têm. E você vai fazer sua amostra aqui de pacientes com problema nos rins. E você vai juntar tudo isso para aumentar a sua amostra. Tá, sei lá, de mulheres de 20 a 40 anos, enfim, vai fazer seu recorte. Esses dados que você coletou são dados secundários, porque não foi você que coletou, mas você precisa ter o mesmo conjunto, a mesma documentação desse conjunto de dados secundários para que você possa utilizá-lo. Tá? Então, esse é um tipo de classificação da proveniência, são primários ou secundários. Uma outra classificação é devido ao grau de processamento. E é importante isso estar bem documentado. Uma coisa são os dados brutos, aqueles dados que saem do processo de investigação sem processamento. Então, se você usou lá o robô, lá da Escola de Enfermagem da Unirio, da EAP, você vai pegar aqueles dados que saíram sem nenhum processamento. Se você entrevistou uma pessoa, você vai pegar aquele áudio sem edição, ou a transcrição dele sem edição, tá? Que é um dado absolutamente bruto, sem nenhuma intervenção. E os dados processados, ou seja, já teve algum tipo de interpretação. E aí tem vários graus de interpretação, de processamento. Ele pode já ter sido limpo, por exemplo, ter uma revisão de português, ele pode já ter tido algum tipo de análise, ele pode ter sido anonimizado, ele pode ser um dado derivado, por exemplo, se é uma tabela que você já fez um percentual, ele pode ter sido publicado, arquivado. E aí, lembrem disso lá, quando a gente fala lá na organização de arquivo, das versões.
da importância de você documentar qual versão. Você pode ter a versão dele bruta, V1, versão 2 dele revisado português, versão 2, versão dele 3, anonimizado, versão dele 4, derivado, e por aí simultaneamente. Então, você tem que ter um controle de versão dos seus dados. Uma outra forma de classificação é de acordo com a abordagem da pesquisa, né? Que eles podem ser qualitativos ou quantitativos, e até quali-quant também. Porque, por exemplo, quando você está nas áreas de ciências sociais e humanidades, você vai ter, é mais comum você ter pesquisa qualitativa, embora também tenha pesquisa quantitativa. Isso, de alguma forma, vai interferir na origem dos dados, na tipologia dos dados, do ponto de vista da materialidade dos dados, né? Como é que eles são, esses dados, se é número, se é texto, isso também ajuda você a delimitar o tipo de dado que você vai ter. Quanto à origem, existem algumas polêmicas, né? Eu e a Viviane da Fiocruz já conversamos bastante sobre isso, né? Se existem dados gerados pela pesquisa ou dados coletados pela pesquisa, mas eu achei interessante manter essa seleção. Em geral, são considerados os dados gerados pela pesquisa, os dados observacionais, experimentais e computacionais. Os dados observacionais são aqueles mais importantes da gente ter registrados, armazenados e disponibilizados, porque são aqueles dados que só acontecem uma vez. Por exemplo, a gente teve agora esse vendaval, né, lá em Santa Catarina, e os registros que foram feitos, observacionais desse evento, são fundamentais, porque não vai acontecer de novo. Então, é um vulcão que explode, não, fugiu a palavra, que eclode, né? Enfim, que explode lá, fugiu a palavra agora. E não vai acontecer de novo, né? Então, é importante esses registros, né? São eventos únicos, que não podem ser coletados uma segunda vez. Já os eventos experimentais são aqueles que ocorrem numa bancada do laboratório, né? Então, você precisa ter bem registradas as condições experimentais, né? Os eventos computacionais, eles precisam ter a descrição do hardware, do software, dos parâmetros de entrada, como a gente falou ainda agora, né? Por outro lado, os dados coletados para pesquisa são aqueles que apoiam a sua pesquisa, né? Em geral, são os dados que são secundários, né? Como a gente falou anteriormente. Então, são dados governamentais, né? São aqueles dados que você usa de bancos públicos, né? Como a gente comentou do IBGE e esses outros. Podem ser dados também transacionais, são dados relacionados a lucros, finanças, mercações, esse tipo de coisa que muitas vezes você precisa para apoiar a sua pesquisa, e dados de redes sociais cada vez mais utilizados, né, de tweets, de citações, enfim, de todos os parâmetros que vêm de redes sociais. Uma outra tipologia é quanto à sua natureza. Eles podem ser números, ou seja, medidas, metros quadrados, quilômetros quadrados, pressão, temperatura, podem ser fórmulas, podem ser equações, podem ser algoritmos, né? Ou seja, Excel, um arquivo de formato simples, um SPSS, enfim, um formato relacionado a questões quantitativas. Ele pode ser multimídia, uma imagem, um vídeo, um áudio, ou seja, um JPEG, um TIFF, um PNG, um MPG, enfim, arquivos relacionados à multimídia. Ele pode ser um software, uma base de dados, uma simulação, um código, arquivos binários, Java, Perl, Python, Ruby, PHP, todos os arquivos que são relacionados a software. Texto, o Word, PDF, RTF, HTML, então transcrições de entrevistas, questionários, cadernos de laboratório, cadernos de campo, relatórios, artefatos, né? Pode não parecer, mas uma espécime, uma amostra, uma maquete, também são dados de pesquisa na medida que eles podem ser descritos, né? Todas essas coisas que a gente está falando aqui, eles vão ser sempre descritos através de metadados.
Então, os arquivos e museus estão muito preocupados com essa questão da descrição de suas amostras, de seus espécimes, como dados de pesquisa. E, por fim, os processos, né, protocolos de pesquisa, testes, workflows, POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, são muito utilizados em hospitais, em enfermarias, né, que é aquela forma de se trabalhar. E existem também, e tudo isso varia também de acordo com as disciplinas, né, de acordo com as disciplinas envolvidas, com as áreas de conhecimento, então voltam mais para um ou outro, assim também como o tipo de pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa. Uma outra tipologia quanto ao nível de sensibilidade. Isso é fundamental na área de saúde, né? Existem os dados sensíveis, né? Não sensíveis, melhor dizendo, ostensivos, né? Aqueles dados que podem ser publicados, que não têm nenhuma relação, em geral, com o ser humano. Existem dados confidenciais, né? Dados, muitas vezes, que você pode precisar proteger, às vezes, por uma questão de propriedade intelectual, que você queira patentear posteriormente. Existem os dados pessoais. Né? Os dados pessoais, eles podem ser anonimizados ou sensíveis. Quando a gente fala de dados anonimizados, a gente está falando daqueles dados que você publica, mas sem ter fatores que identifiquem a pessoa. Né? E os dados sensíveis são dados que são relacionados a condições de tratamento específicos, por exemplo, dados que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos, que possam identificar aquela pessoa, dados relacionados com a saúde, dados relativos à vida sexual, orientação sexual da pessoa. Né? Então, tem essa questão do nível de sensibilidade, que é muito importante, especialmente na área da saúde. Né? Bom, agora a gente vai fazer uma interação. Eu quero que o Diogo vai colocar aí no chat. Eu quero que vocês, no celular mesmo, se vocês estiverem vendo pelo computador, vocês podem utilizar o celular. Vocês que entrem nesse www.mente.com, coloquem esse código 195388. 2 minutinhos. Vocês vão preencher que tipo de dados de pesquisa você gera em seus trabalhos de investigação. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver o resultado, para a gente ter uma ideia com o que vocês trabalham e todo mundo acordar, porque eu não estou acostumada a dar aula que não interage com os alunos, não. Então, mesmo à distância, é bom a gente ter uma interaçãozinha, né, gente? Então, vamos lá. Vou dar aí um minutinho para vocês responderem. Vocês estão vendo a tela, já com as respostas aparecendo? Sim. Obrigada. E o povo está só no qualitativo e no quantitativo, gente. Textos observacionais, numéricos. É muito bonitinho isso das bolinhas irem aparecendo. Gostei. Primeira vez que eu uso esse formato de bolotinha. Nossa, meio a meio, né? Quase meio a meio de qualitativos e quantitativos. Observacionais, textuais e numéricos. Alguns softwares, alguns computacionais, alguns experimentais.
Acho que já deu, né? Já está diminuindo o ritmo. Já deu para ter uma ideia, né, gente? Acho que deu para rolar uma interação e vocês terem uma ideia aí que o público desse seminário, desse webinar, está aí bem dividido entre qualitativo e quantitativo. Textual, observacional e numérico, né? Porque ele pode ser, cada um está respondendo três questões, né? 3 perguntas. Então, tá bom, vamos voltar para a aula? Vou dar continuidade aqui, que a gente agora vai para o próximo. Então, gente, obrigada aí pela interação, espero que vocês tenham gostado, mas acho que a gente dá tem uma boa visão aqui de como é que se distribui e deu uma acordadinha em vocês, que eu acho importante também, um pouquinho de interação. Ih, voltou lá atrás, não sei por quê. Então tá, então vamos passar agora para a segunda parte, que eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida da pesquisa e o ciclo de vida dos dados de pesquisa. Bom, o ciclo de vida de pesquisa, vou dar uma coladinha aqui. O ciclo de vida de pesquisa, ele é um ciclo que a gente tem a etapa de preparação. Isso aqui a maior parte de vocês, quem já desenvolveu uma pesquisa, já está acostumado, né? Ele tem a etapa de preparação, de descoberta, de análise, de escrita, de divulgação e de avaliação. Então, quando você prepara o projeto, você vai buscar os financiadores, montar a equipe, fazer contratos, eventualmente, com fornecedores, buscar fomento. Depois você vai passar para a fase de descoberta, que você vai levantar as bases de dados, fazer revisão de literatura, ler, anotar, fazer toda a revisão, buscar dados também, eventualmente, para fazer a coleta de dados. E aí você vai passar para a fase de análise, que efetivamente é o corpo da sua pesquisa, né? Analisar os dados que você tem, os artigos, tudo que você coletou, né? Fazer todo o foco da sua pesquisa. Então, depois você vai escrever seus artigos, aí você vai publicar em periódicos, né, em eventos, apresentar em eventos, depois você vai divulgar esse material de pesquisa no site, em eventos, em redes sociais, fazer toda a divulgação que você puder, e, por fim, você vai avaliar, verificar como é que foi isso, ou seja, você vai ser avaliado, a sua progressão, quantas vezes você foi citado, quando você mandar projetos de pesquisa, você vai ver, vão avaliar o quanto que você publicou, né? Então, vai ter uma avaliação sua e dos seus artigos, né? E aí você vai iniciar um novo projeto de pesquisa. Então, da mesma forma que o ciclo de vida da pesquisa, a gente tem o ciclo de vida dos dados, que você vai planejar. Quando você faz a sua pesquisa, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar essa pesquisa. Desculpa, planejar não a pesquisa, mas os dados de pesquisa. Que dados você vai coletar, como que você vai fazer essa pesquisa, quem vai ser responsável por cada etapa. Obrigada. Pode botar aqui para mim, por favor. Depois você vai coletar esses dados, você vai coletar os seus dados. No planejamento também você vai verificar que dados de terceiros você pode utilizar. E depois você vai garantir que esses dados estejam no lugar seguro, né, que você não vai mais guardar, como a gente falou lá no começo, você não vai mais guardar no pendrive, né, nem no disquete, né, você tem que garantir um local para eles ficarem bem armazenados, e também ter rotinas de verificação de versão, todas aquelas coisas para garantir um controle de qualidade dos seus dados. Depois vem a etapa de descrever. Descrever envolve você colocar os metadados corretos. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre isso. E preservar esses dados, que garantir que eles fiquem não só no controle de qualidade, mas fiquem no repositório devidamente descritos, com backup e tudo isso.
Depois, essa etapa de escrever, preservar e descobrir envolve a questão do repositório. Depois você vai integrar os seus dados com os dados de terceiros. E, por fim, você vai analisar todos aqueles dados que você tem, que é a sua própria pesquisa. Tá? Então, esse é o ciclo de vida dos dados. Então, vocês vejam que ele tem uma grande analogia com o ciclo de vida de pesquisa. Então, é questão de você criar esse hábito de você, ao planejar a sua pesquisa, você também planejar como é que você vai fazer os seus dados de pesquisa. Né? É uma questão de criar uma nova rotina no seu processo de desenvolvimento de pesquisa, para também planejar os dados de pesquisa. Então, vamos falar agora na terceira etapa, que eu vou justamente detalhar esses conceitos que eu comecei a falar aqui de metadados, de repositório, que são termos novos para muitos de vocês. Tá? Eu só vou pedir um minutinho aqui, que eu estou tendo um problema tecnológico, que eu vou precisar resolver aqui junto com o meu tablet, tá? Pronto, já consegui aqui. Então, a gestão dos dados de pesquisa, ele se refere à organização dos dados, desde a sua entrada no ciclo de pesquisa até a disseminação e o arquivamento dos resultados, né? E faz parte justamente desse processo de investigação, para tornar eficiente, né, o mais eficiente possível, e atender às expectativas e requisitos das instituições de ensino e pesquisa, agências financiadoras e legislação vigente. Porque é o seguinte, atualmente, aqui no Brasil, ainda não é uma exigência, mas isso é uma questão de tempo. São Paulo já tem, a Fiocruz, né, acho que é o exemplo mais próximo da gente, acho que um dos últimos editais que ela lançou de pesquisa, ela exigia um plano de gestão de dados para os projetos que forem aprovados, e ela vai apoiar os pesquisadores a fazer esse plano de gestão de dados. Só que na Europa isso já é exigido. O cara, para submeter um projeto de pesquisa para financiamento, ele tem que fazer um plano de gestão de dados. Porque a lógica qual é? Quem investe na pesquisa é o Estado. Portanto, esses dados de pesquisa são um bem público. E, portanto, eles têm que ser disponíveis. A gente vai falar isso mais um pouco mais adiante, tá? Agora, é importante que a gente ressalte o seguinte. A gestão otimiza a pesquisa, seja ela para tornar os dados totalmente ou parcialmente abertos. Por quê? Porque ela facilita a gestão dos seus dados, seja para você, para o seu grupo de pesquisa, para a sua instituição ou para toda a sociedade. Tem vários níveis que ela vai ajudar. Tá? Então, para a gente discutir um pouquinho isso, vamos ver esse videozinho, uns 4 minutos, que eu acho que é bem interessante. Vai abrir por aqui. Vamos ver por aqui. Hello, my name is Dr. Judy Benign. I'm an oncologist at NYU School of Medicine. Hello, Dr. Judy. I've been working with research. I think that I'm used to cancer. Do you know
What is the content of the community call? Say it to what am I saying? Bom, me falaram aqui que estava tendo um pouco de ruído, né? Eu peço desculpa para vocês que eu realmente esqueci de desligar meu áudio antes, mas como tinha legenda, imagino que deu para vocês entenderem, né? Quer dizer, olha o problema que se tem quando não tem gestão de dados, né? O que acontece? Vocês imaginam uma instituição que o pesquisador se aposenta, ninguém tem acesso aos dados dele. Ninguém consegue continuar a pesquisa dele se isso não for pensado com antecedência. Então, assim, como eu falei, o meu caso, né, que eu era no meu mestrado, eu não tenho mais acesso aos dados. Tudo bem, eu não estou nem mais trabalhando na área que eu fiz meu mestrado, mas poderia ter interesse, né? Outra pessoa podia me procurar, eu poderia ser esse ursinho aí, né? Então, vocês vejam que a importância, não precisa nem tornar aberto, mas precisa estar acessível, né? Isso realmente é uma questão importante. Então, vamos voltar aqui a essa figura, né? Que esse ciclo de vida aqui, a gente percebe que no planejamento tem o plano de gestão de dados, né? O plano de gestão de dados é o ponto de partida, né, da questão da gestão. Que se encaixa nessa etapa de planejar. Esse plano de gestão de dados, ele é revisado frequentemente, porque na medida que você vai andando no projeto, você muitas vezes vai acertando o curso da pesquisa, então você pode ir ajustando ele, né? E ele garante que a documentação e o gerenciamento de dados sejam adequados,
né, é um instrumento, o plano de gestão de dados é um instrumento formal que descreve o que deve ser feito com os dados durante o desenvolvimento da pesquisa e em seu final, né? Os planos se referem a garantir que os dados sejam preservados e úteis, tanto para você agora, quanto no futuro. Mas eu não preciso falar muito do plano de gestão de dados, porque vocês vão ter um seminário especificamente para eles no dia 14. Na próxima terça-feira vai ter um módulo desse seminário internacional que é especificamente sobre plano de gestão de dados. Em relação, já entre planejar e coletar, a gente tem a questão da organização dos dados. A organização dos dados é a questão de você ter esses dados organizados no seu computador, porque quando você for guardar, preservar em algum lugar, eles têm que estar organizados no seu computador. Eles têm que ter a questão da versão, que eu falei lá no começo, o nome dos arquivos, ideal que eles já estejam bem auto-entendíveis, né, que você olhe para aqueles arquivos e saiba como é que ele é. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Né? A questão dos metadados, que é como é que você descreve esses dados, né? Ele é fundamental para os processos de recuperação, compartilhamento e reuso, porque se ele não tiver uma forma de descrever eles muito bem, ele não tem serventia, né? A questão da preservação envolve o armazenamento, e a forma mais segura de preservar eles é colocar eles num repositório de dados. Então, a gente vai falar, todas essas caixinhas cor de laranja aí, ocre, são os tópicos que a gente vai detalhar agora. E para armazenar, você tem que ter uma licença. Como é que as pessoas podem utilizar? Como é que eu protejo a minha propriedade intelectual e de que forma eu protejo? Então, são as licenças. E entre descrever, preservar e descobrir, eu tenho que ter uma forma de fazer a referência a esse documento, a esses dados, a esse conjunto de dados. Né? E também como é que eu cito esses dados. Então, essas questões que a gente vai falar agora. Então, vamos falar agora sobre o plano de gestão de dados e organização. O plano de gestão de dados, eu já falei um pouco, e a gente vai ter um módulo específico para isso. Sobre a questão de organização de dados, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me perco um pouco nos meus arquivos. Né? Eu estou cada vez melhor nisso. Né? Depois que eu comecei a trabalhar com dados de pesquisa, gestão de dados de pesquisa, eu melhorei bastante. Mas eu tenho que, como é que se diz? Assumir ou declarar que nos meus arquivos de texto ainda às vezes fico um pouquinho perdida. Então, agora eu estou aprendendo a criar pastinhas para tudo. Detalhe tudo em pastinha, que aí eu não me perco. Então, uma das dicas é usar nome de arquivo consistente. Ao usar uma data no nome do arquivo, escolhe uma anotação de ano, mês e dia. Por quê? Porque quando você ordena, vai ordenar por ano. Não adianta você colocar dia, mês e ano, porque quando você ordena, você não vai ordenar por dia. Né? É melhor por ano, mês e dia. Não colocar caracteres estranhos, porque isso dificulta a hora de você ordenar. Usar nome de arquivos rastreáveis, por exemplo, projeto, instrumento, localização, dia, mês e ano. Outra coisa é não armazenar um arquivo em mais de um local, porque senão você vai ter várias versões do mesmo arquivo gerando problema. Aquilo que eu falei para vocês, lembram lá no começo, quando eu falei a questão de você ter os arquivos processados? Isso vale para os textos também, né? Ter várias versões, versão 1, versão 2, versão 3. Para os nomes dos arquivos não ficarem grandes demais, isso eu estou adotando. Os arquivos de dados que eu tenho, que eu trabalho com o software de gestão de dados, de mineração de dados, que os nomes dos arquivos estão ficando enormes. Então, eu estou usando um arquivo readme.txt, que eu coloco o que é versão 1, o que é versão 2, o que é versão 3. Então, isso aqui é uma prática muito boa da gente começar a adotar. Não só para dados, para os textos também, os textos de revisão. Está fazendo uma revisão de literatura, fazendo um artigo, e aí você manda para o seu parceiro, o parceiro manda para você de volta, né? Essas versões que vai e vem. Sem isso é bastante complicado, né? Então, a organização de dados é um aspecto importante da organização da sua pesquisa. Então, vamos falar agora sobre a questão dos metadados. O que são metadados? Metadados, a definição dele, é que metadados é a informação estruturada que descreve, explica, localiza
ou possibilita que um recurso informacional seja fácil de recuperar, usar ou gerenciar. Então, para ficar bem claro, né, o que são os elementos de metadados? São rótulos para as propriedades que queremos associar a cada tipo de conteúdo. Então, se o meu conteúdo é uma maçã, quando é que eu coloquei isso no meu banco de dados? Nessa data aqui, quem que criou? Foi o hortifruti, qual pasta? Verão, qual identificador maçã verde? Se eu pensar, sei lá, no inventário de frutas. Tá? Então, os metadados é o rótulo que eu dou para cada campo de informação. Então, nessa pasta de frutas do verão, vai ter um outro identificador que vai ser pera, um outro identificador que vai ser maçã, mamão. Então, a gente pode pensar em metadados de uma forma simples, como se fossem rótulos. Existem 3 tipos de metadados, basicamente. Metadados descritivos, são aqueles que a gente viu. Informações sobre quem criou o recurso, o que é o recurso e o que ele inclui. Existem os metadados estruturais, informações adicionais como os dados estão organizados, seus relacionamentos e a estrutura existente. Normalmente, os metadados estruturais, eles estão bastante relacionados à estrutura do banco de dados. E os metadados administrativos, que são informações sobre a origem dos recursos, seus tipos e direitos de acesso. Quer dizer, de onde vem, que tipo de documento é, se é imagem, se é texto, se é vídeo, e qual a licença de acesso. Né? Vocês vejam que essas são caixinhas para o futuro. Né? Quer dizer, quem vai poder usar isso e como vai usar isso. Né? E aí, como é que você acha esses metadados? Né? Existem diretórios. Por exemplo, a RDA, que é a Research Data Alliance, é uma instituição que apoia todos, é uma aliança, né, que apoia várias pesquisas relacionadas, várias ações relacionadas a dados de pesquisa, ela tem muita informação lá dentro. Então, ela compila diversos metadados, conjuntos de metadados por áreas do conhecimento. Aqui tem alguns exemplos das ciências da vida. Tem Darwin, de ecologia, do genoma, então tem vários exemplos. O FairShare.org, que é uma base de dados relacionados, é um site, relacionados a FAIR, a Patrícia deve falar mais sobre isso na quinta-feira, ela tem padrões. Então, aqui tem por exemplo, um padrão de metadados relacionados ao Medline, outro, Physician Data, outra ontologia de saúde da família. Então, existem vários. O DCC, que também é relacionado a dados de pesquisa, também tem outros. Então, existem vários diretórios para se identificar qual metadado que é melhor usar. E, muitas vezes, a gente tem bibliotecários também que ajudam você a identificar o melhor conjunto de metadados. Em relação a essa fase de escrever e preservar, a gente tem a questão dos armazenamentos e das licenças. Onde é que você vai armazenar os seus dados? E por que é importante usar um repositório? Porque o repositório ele vai te dar o controle de qualidade, garantia, porque ele vai estar público, ele vai ter backup, ele vai garantir as licenças, você vai colocar uma licença de compartilhamento, né? Uma licença Creative Commons, que a gente já vai falar, vai estar lá informado, ele vai ter toda uma estruturação para guardar os seus dados e citar os seus dados, vai ter um endereço de citação permanente. Então, ele vai ter todo um conjunto, uma infraestrutura para manter os seus dados seguros. Então, os repositórios, eles podem ser temáticos, né, para a área de conhecimento, eles podem ser genéricos, e existe o repositório de repositórios, é um lugar onde você localiza repositórios, e existem repositórios institucionais. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de repositórios de dados temáticos. Esse aqui é um do câncer, né, de imagens relacionadas a câncer, tanto você pode submeter como acessar os dados. Esse aqui é um outro sobre sinais fisiológicos complexos, são 2 da área de saúde. Esse daqui é um repositório de dados genéricos muito comum, que é o Figshare, muito bom para a gente pesquisar. E esse aqui, o Zenodo. São 2 os mais famosos genéricos. E aqui é o repositório de repositórios, que é o Retreedata, que você pesquisa por assunto e você vai encontrar repositórios sobre aquele assunto. Tá? Existem repositórios institucionais.
a FAPESP lançou um metabuscador de dados de pesquisa. É um pouco como o Retree Data. Você pesquisa, ele mostra outros repositórios dessas instituições aqui, São Paulo. Tá? Que essas universidades daqui já têm repositórios, instituições, né? Porque também tem hospitais aqui. Já tem repositórios de dados de pesquisa. Tá? A Unirio também tem no seu política de dados de pesquisa, política de repositórios de dados de pesquisa, a previsão de ter o Data Horus, que iria armazenar os seus dados de pesquisa, mas ainda não foi implementado. Vocês vão ter uma aula específica sobre repositórios de dados no contexto da Covid, que a Viviane vai dar daqui a uns dias, não me lembro exatamente qual dia, mas acho que é na semana que vem, se não me engano. E vamos falar agora das licenças Creative Commons, que quem não usa ainda já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é, eu acho, né? Então, existem outros tipos de licenças também para compartilhar dados, mas essas daqui são as mais comuns, porque elas são muito fáceis de serem utilizadas, porque elas explicitam direitos autorais de uma forma muito simples, tem que assinar contrato, não tem que fazer nada. É simples e padronizadas para dar permissão de compartilhar e usar qualquer tipo de trabalho criativo. Então, elas têm alternativas entre todos os direitos reservados e nenhum direito reservado. Então, vamos lá, quais são o que significam esses símbolos? São, basicamente, cinco símbolos. E já estou me informando aqui que só tem 50 minutos, mas acho que já está perto do fim. O domínio público, que é o CC0, tá? O CC BY, que é a atribuição do autor. Você pode copiar, distribuir, transmitir, adaptar e alterar. Basicamente, tudo só diz que você que fez. O NC, que autoriza o uso não comercial. Você diz que tem o autor e você pode fazer qualquer uso não comercial. O SA é share alike, ou seja, qualquer trabalho derivado tem que utilizar a mesma licença que eu. Então, se eu fiz só BY, tem que ser só BY. Se eu fiz que é não comercial, também tem que ser não comercial. E o ND é não derivados, pode ser usado, mas não alterado. Então, isso permite um conjunto de licenças, desde o CC0, que é o mais aberto, que é sem direito autoral, domínio público, até a mais restritiva, que é a atribuição, uso não comercial e não obra derivada. Então, essas daqui são todas as licenças Creative Commons, e que costuma se usar na ciência aberta, com dados abertos. O Cielo também está adotando, e a proposta do Golfer também, né, a proposta de quem trabalha sobre dentro da política do Golfer, é o CC BY, que é permitir a distribuição, cópia, e a produção de obras derivadas, mesmo para fins comerciais, mas sempre com a atribuição do crédito pela criação original. É a licença mais flexível. Vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo, embaixo, que é a licença que a gente está usando em todo esse material do seminário, que é CC BY. Qualquer pessoa pode utilizar, desde que cite que veio desse seminário. Por fim, vamos falar sobre a referência e citação, que é essa etapa aqui de escrever, preservar e descobrir, que é como que a gente faz referência e como que a gente cita esse material. Porque quando você tem os dados publicados, você aumenta a sua possibilidade de ser citado em 3 vezes. Normalmente, você já publica o artigo, só que dessa vez você pode publicar o seu artigo com os seus dados como material suplementar. E, além disso, você pode publicar os seus dados e você pode publicar um artigo em jornais de dados. Tá? Vejam qual é a diferença. Isso daqui é um jornal de dados. Então, isso aqui é um artigo que fala sobre a aplicação desse modelo no conjunto de dados epidêmicos de Covid-19. Então, aqui tem um pequeno resumo e veja o que contém esse artigo. Só tem um conjunto de dados que inclui um gráfico, um chart e uma figura. Tá, uma planilha e uma figura. Então, ele aqui, os dados crus, no formato cru, são analisados. No arquivo Excel, com os dados foi incluído. Então, está aqui, ele tem uma descrição de dados e tal, e é especificamente o modelo aplicado. Tá? Então, ele oferece isso daqui, e são os dados brutos. Ele também publicou o artigo
num periódico, mas esse aqui é um periódico só de dados. Tá? E existem na internet várias listas de jornais de dados. A própria Elsevier disponibiliza isso, a Web of Science também, existem vários jornais de dados. Então, você publicou o seu artigo com os dados como material complementar, você publica os seus dados, então você aumenta por 3 vezes a sua possibilidade de citação, porque você tem um artigo, você publica os seus dados num repositório, que vai ter um DOI, e você publica o seu artigo em jornais de dados, que vai ter outro DOI. Então, você tem 3 formas de publicar. Isso não é efeito Salame, isso é uma forma consagrada dentro da ciência, para dados de pesquisa, correta, não é considerado nada equivocado nem errado. E a citação dos dados é direta. Cada citação deve incluir os dados, os elementos básicos que permitem que um conjunto de dados exclusivo seja identificado. Então, um conjunto de dados identificado o quê? Como título do conjunto de dados, autor, data, versão, repositório e identificador persistente, como DOI, URL, etc. Esse identificador persistente é chamado de PID, talvez que vocês vejam em outro lugar, que é Persistent Identifier. Então, pode usar diversos formatos, né, BNT, Vancouver e outros, mas esse basicamente é o formato, acho que esse aí está como formato de dados, tá? O jornal de dados também é chamado de periódico de dados, o Data Journal, revista de dados, tem diversas formas de serem chamados. Então, na verdade, a gente precisa construir essa cultura de citação de dados. Eu adaptei uma figura que é da Associação Sociedade de Dados da australiana, né, que você tem um pesquisador, que ele tem um conjunto de dados que, para armazenar no repositório, ele pega o seu DOI, atribui o DOI, publica, né, então ele cria um conjunto de dados, pega o DOI, publica, então o DOI é usado nas citações de dados, esse artigo ele é usado, a comunidade de pesquisa usa esse DOI para acessar, gera novas publicações usando esses dados para referenciar o conjunto de dados. Os serviços de métrica de citação, como Thomson Reuters Data Citation Index, que é do Web of Science, acumula essas citações de dados de publicações através das métricas. Os grupos de financiamento e de pesquisa publicam métrica de citação de publicações e conjuntos de dados, e os futuros financiamentos e as promoções do pesquisador são influenciados por essas métricas de citações de dados. Então, aqui a gente, utilizando, publicando e tal, a gente está construindo essa cultura. Tá? E, por fim, ou quase por fim, vamos falar um pouquinho sobre acesso aberto a dados abertos e ciência aberta. Né? Então, a ciência aberta ele é um grande guarda-chuva que agrega acesso aberto, dados abertos, ciência cidadã, revisão por pares, código aberto, blocos de notas abertos, recursos educacionais abertos, ou redes sociais científicas. Né? É um guarda-chuva que abarca tudo isso, então inclui os dados abertos. A ciência aberta ela envolve a questão da reprodutibilidade, metodologias transparentes, disponibilidade dos dados, acesso aos resultados, as pesquisas 2.0, que envolvem as mídias sociais, e a questão da avaliação. Então, a gente focando dos dados de pesquisa, eu estou acelerando um pouquinho por causa da hora, que eu quero ter tempo para as perguntas, a abertura dos dados de pesquisa ela tem vários níveis. Desde que você retenha os dados de pesquisa e não publique, fique restrito ao seu grupo de pesquisa, até o compartilhamento apenas dos metadados, ou seja, compartilhar de forma fechada, apenas que se saiba que existem aqueles dados e que a pessoa possa pedir para você os dados, até o compartilhamento para um grupo de pesquisa ou para um indivíduo, de forma restrita, ou por compartilhamento de forma aberta, com embargo ou sem embargo. Sem embargo, é de forma livre completamente. E com embargo, ele é quando, por exemplo, você publica num periódico científico mais restrito, que exige que você fique um ano sem poder publicar ele diretamente, ele ficar aberto.
Então, você coloca no repositório e coloca que só a partir de um ano que aqueles dados podem ser abertos. Isso aqui é o embargo. E muitos repositórios já permitem que você coloque a data que ele pode ser aberto. Então, essa é uma forma de grau de abertura de dados de pesquisa. Existe uma outra forma que está relacionada com o formato, com a acessibilidade, que isso aqui foi criado pelo Tim Berners-Lee, que é a pessoa que projetou, né, o web, que tem a primeira estrela, que ele é publicado, por exemplo, em PDF, que é um formato que tem licença aberta, mas ele não é um formato que tenha acessibilidade. A máquina não consegue ler o PDF. Né? A segunda estrela, que é um formato, por exemplo, XLS, que ele é um formato que ele é legível por máquina. Tá? Então, ele é um pouco mais aberto. É uma licença aberta e é legível por máquina. A 3 estrelas é que ele é formato aberto e é legível por máquina. Tem uma licença aberta, é legível por máquina e tem um formato aberto, por exemplo, separado por vírgulas. Né? Aquele arquivo CSV, que é um Excel, que pode ser transformado por um arquivo separado por vírgula. A 4 estrelas, ele ainda é um pouco melhor, porque além de tudo do 3 estrelas, ele ainda pode ser que tem links internamente, né? Ele tem identificadores de URL, links internos, que é o formato, por exemplo, de RDF. E o que é mais aberto ainda é um formato que ele tem, que é dados ligados. Ele tem hiperlinks internos, como o RDF, mas ele também tem hiperlinks externos, como esse arquivo aqui. Tá? Então, esse aqui é o formato de abertura de dados, que também diz muito sobre a sua acessibilidade. Então, os dados abertos, segundo a Open Knowledge Brasil, são aqueles que podem ser usados, reutilizados e distribuídos livremente por qualquer pessoa, no máximo exigindo que a fonte seja citada e os dados sejam divulgados com a mesma licença. E, por fim, falar rapidamente sobre o compartilhamento e reuso de novas práticas de pesquisa, que são novas práticas de pesquisa. O que motiva os pesquisadores a compartilhar os dados? Então, isso aqui é um quadrante criado pela Borgman, em 2010, onde no eixo do X a gente tem a motivação orientada à ciência e a motivação orientada pelo público. Ou melhor, no eixo dos Y. No eixo do X a gente tem interesse dos produtores de dados, interesse dos usuários de dados. E a partir daí a gente tem 4 premissas. Uma delas é pelo bem público, né? No bem público, quer dizer, se os dados são produzidos pelo público, por dinheiro público, eles devem ser disponibilizados publicamente. Por isso que eles estão nessa localização. Né? Então, considerando isso, a gente deve... eles estão nesse quadrante justamente porque ele é orientado ao público e de interesse do usuário. Porque quando ele é disponibilizado ao público... Gente, meu WhatsApp não para aqui. Tá bom, cheguei aos 60 minutos. Quando a gente pensa sobre isso, é porque o público ele tem direito de ter acesso a essa informação, inclusive para ele ficar mais bem informado em relação à ciência. E possibilitar até que organizações civis possam ter mais informação e até trazer opiniões que sejam do bem público. Né? A segunda premissa é a questão de novas perguntas podem surgir a partir desses dados compartilhados, porque vão ter outras visões e outras questões podem vir à tona. Uma questão que está relacionada ao público, mas está mais orientada à ciência e também de interesse dos produtores de dados, é o quanto que a ciência pode avançar, né? Que muitas etapas, muitas pesquisas que são refeitas, poderiam não ser refeitas, isso implica no avanço da ciência. E, por fim, que a gente falou durante toda a minha aula, toda a minha palestra aqui, a questão da reprodutibilidade da ciência, né, que é uma motivação mais orientada à ciência e também aos usuários, na medida que a ciência se torna cada vez mais uma coisa comprovada e garantida. Né? A gente hoje no Brasil vê o quanto que a ciência está sendo questionada, né? E isso garante a reprodutibilidade, portanto, fortalece a ciência. E, por fim, né, os benefícios para o pesquisador, né, que é reconhecimento na carreira, aumento de citações e também trazer novas colaborações.
Os benefícios públicos é a validação dos dados de nos artigos de pesquisa, a confiança pública na pesquisa, os benefícios econômicos para o setor privado e oportunidade para a ciência cidadã, e os benefícios para a comunidade científica, que é mais eficiência na pesquisa, o reuso no ensino, a facilidade de encontrar dados úteis, dados arquivados e preservados para o futuro, e novas pesquisas podem ser feitas. Né? Por fim mesmo, esse é o último slide de conteúdo, os 10 aspectos de dados de pesquisa de sucesso, do ponto de vista de ser salvo, né, de ser armazenado, ele ser estocado e preservado, para ele ser compartilhado, ser acessível, passível de ser descoberto e citável. Para eles serem confiáveis, eles devem ser compreensíveis, revisados, reprodutíveis e reutilizados, e ser integrados entre sistemas, domínios e atores. Isso traz à tona os dados que são FAIR, que é o acrônimo de Findable, encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. E isso é uma chamada para, na próxima quinta-feira, a gente tem o módulo 2 de Introdução aos Princípios FAIR e a Iniciativa GoFair, que vai ser com a professora Patrícia, nesse mesmo horário de 3 horas. Tá? Então, com isso, eu encerro minha apresentação, agradecendo a equipe que ficou mais junto aqui dessa palestra, né? Eu já agradeci a equipe toda de todo o evento, né, da Escola de Enfermagem da Fiocruz, dos programas de pós-graduação, mas mais à frente aqui a Solange, a Lívia e o Diogo, a carinha deles aqui, que vocês podem ver, que fazem parte, junto com outros pesquisadores e alunos, do Lab Novo, que é o Laboratório de Ciência Aberta e Dados de Pesquisa para Apoio e Inovação, que eu coordeno, que é a professora Heloísa, que está aqui participando, a professora Patrícia Rene, e outros pesquisadores que vão se agregar aqui, então, fazem parte. Então, aqui está o apoio, todo o agradecimento também a toda a organização, e aí eu passo a palavra para a Solange, que é mediadora, a doutoranda Solange, que vai dar continuidade aí a organizar as perguntas. Obrigada a todos. Boa tarde a todos presentes. Obrigada, professora Simone Alencar, minha orientadora, né? Obrigada por nos apresentar essa nossa nova fase da pesquisa, onde os dados de pesquisa gerados pelo pesquisador, seja na pesquisa quantitativa ou na qualitativa, passam de meros coadjuvantes para atores principais também. E por isso merecendo um patamar de serem pensados ainda no projeto de pesquisa, né? Se faz necessário agora planejar quais tipos de dados serão gerados, como serão gerados, né, e organizados, e onde e como serão armazenados de forma segura e como serão utilizados na pesquisa atual e em pesquisas futuras. E quando nos referimos a pesquisas futuras, que podem ser tanto do próprio pesquisador como de outros pesquisadores, e aí, nesse momento, começamos a pensar em dados abertos de pesquisa, e não apenas dados de pesquisa. Então, entramos num outro âmbito, já no âmbito da ciência aberta, já que dados de pesquisa, quando abertos, ganham um outro status, um status de pilar da ciência aberta. E esses dados abertos possibilitam o aumento da visibilidade dos dados coletados e do próprio pesquisador, porque possibilitam o aumento da citação dos dados e da própria pesquisa, conforme a permissão dada pelo pesquisador, de compartilhamento e de reuso dos dados. Obrigada, professora, foi uma palestra fantástica, e acredito que para muitos participantes, e que estão entrando em primeira vez em contato com esses termos e esses conceitos, né, ao longo desse seminário, vão perceber que a cada módulo, esses termos, esses conceitos vão retornando ao tema, e vão cada vez ficando mais fácil de se assimilar. Não percam o próximo módulo com a professora Patrícia Rene, que aí vocês vão ver cada vez mais fácil. Então, vamos logo às perguntas, que surgiram algumas, já está chegando aqui para mim. Os monitores, a Lívia e o Diogo, agruparam conforme os tópicos que
a professora Simone apresentou durante a palestra, para ficar um pouco mais didático. Só um minuto que eu vou buscar aqui. Estou aproveitando para olhar aqui o chat. Professora Simone, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Sobre reuso. Utilizar dados secundários reduz a qualidade da pesquisa? Há uma gama de critérios, por exemplo, em revisões sistemáticas, que precisam ser seguidas para que se tenha êxito na pesquisa. Mas, se tratando de outros tipos de revisão, isso minimiza a visibilidade e a qualidade dessa pesquisa? Professora Simone? Não, de forma alguma. Quer dizer, fazer uma revisão, seja sistemática ou não, é isso que garante a qualidade de uma pesquisa, se eu entendi bem a pergunta. E a primeira parte são duas perguntas, né? A primeira parte da pergunta foi a questão de usar dados de terceiros, se isso minimiza a qualidade. Não minimiza. A questão é o seguinte, você pode usar somente dados de terceiros se você fizer uma abordagem diferente do que o autor fez anteriormente. Isso não é problema algum, você vai estar usando sua criatividade sobre dados de outras pessoas. Isso, inclusive, fala na questão do e-science, né? Que os próprios dados de pesquisa, você pode pegar dados de pesquisa e gerar hipóteses, novas hipóteses a partir dos dados. Você não precisa gerar, porque normalmente você tem hipóteses no transcurso normal de uma pesquisa. Você tem hipóteses, aí você coleta dados para comprovar ou negar aquela hipótese. Isso é o tradicional. Com esse volume grande de dados, você pode coletar dados e, a partir daqueles dados, você gerar hipóteses. Então, você pode trabalhar somente com dados de terceiros e fazer sua pesquisa a partir deles. Isso não tem problema nenhum, desde que você cite que você está usando dados de terceiros. Você não pode pegar os dados de terceiros e dizer que você coletou, óbvio, né? Então, se eu entendi bem a pergunta, é isso. Eu respondi bem, Solange? Foi essa a dúvida? Que eu não anotei aqui a pergunta. Acredito que sim, professora. Vamos passar a próxima. Por que dados secundários precisam passar por comitê de ética, sendo que dados secundários são de domínio público? Porque tem a ver com a forma que você vai utilizar esses dados secundários. Porque eu acredito, eu não sou do comitê de ética, mas eu entendo que você vai usar aqueles dados secundários agregando com dados primários seus. Então, nesse sentido, é nessa agregação, nessa integração que é importante você... porque o comitê de ética, ele aprova, não são somente os dos dados, é toda a modelagem do seu projeto. Por conta disso, é que é importante você colocar no seu projeto o que você vai estar fazendo. Né? Ok. Qual a polêmica, outra pergunta, qual a polêmica em relação a dados coletados pela pesquisa e dados gerados pela pesquisa? Você comentou isso durante a sua fala, que chegou a comentar isso com a Viviane, correto? Porque algumas pessoas acham que é tudo dados de pesquisa, seja ele coletado por você, ou seja ele buscado de terceiros, na medida que você tem que integrar, você tem que ter metadados. É uma questão muito filosófica, entendeu? Não é uma questão prática, é uma questão filosófica mais. Então, vamos lá. Já em relação à gestão de dados de pesquisa, como utilizar a ideia de dados abertos quando a intenção do pesquisador é patentear os resultados do estudo, sabendo que o processo de patente é demorado no Brasil? Como fazer a gestão desses dados? Olha, o pesquisador deve fazer toda a gestão de dados e não publicar esses dados, uma vez que eles podem ser utilizados, eles vão ser utilizados, né, para patenteamento. Porque, quer dizer, depois que ele fizer o depósito da patente, esse já está protegido, tá? Então, depois que ele faz o depósito, ele pode publicar os dados. Porque a partir da data de depósito, já iniciou o processo.
Inclusive, é por isso que se faz logo o depósito, que uma vez que ele faz o depósito, ele já pode até começar a tentar comercializar, que já está garantido que é dele. Entendeu? Então, ele faz todo o plano de gestão de dados, tudo isso, normalmente, aí deposita a patente, vai demorar para ser analisada, mas já está garantido como dele a partir do momento que ele faz o depósito. Ok. E outra pergunta seguinte, a disponibilização ou utilização de dados, seja na abordagem quant como na qualitativa, implica especificação no TCLE, no termo de consentimento livre esclarecido, quando por ocasião do desenvolvimento da pesquisa ou levantamento de dados, informações, ou seja, cabe colocar que, pelo que eu entendi da pergunta, colocar no TCLE essa forma que será utilizada os dados de pesquisa para abertura ou em outras pesquisas, correto? Sim, cabe sim. Se eu não me engano, já está no formulário da Plataforma Brasil, acho que já tem campo que você coloca se você vai compartilhar os dados de pesquisa. Agora, uma pergunta mais básica, o que seriam metadados? Então, metadados, a resposta mais rápida que eu posso te dar são dados sobre dados. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, se você quer descrever um caderno, o que você precisa descrever? Cor, tamanho, tipo de pauta. Então, o metadado vai ser cor, e a descrição de cor vai ser laranja. O outro metadado vai ser tamanho, altura. Aí então, vai ser, sei lá, 15 centímetros. Largura é outro metadado, 10 centímetros. Tipo de pauta é um metadado, o conteúdo é sem pauta. Por quê? Vai ter outro caderno que vai ter as mesmas descrições, vai dizer cor, verde. Aí, no seu inventário, no seu arquivo, no seu banco de dados, vai ter vários cadernos. Um verde, um amarelo, 3 vermelhos, 2 cor de laranja. Então, o metadado é o nome do campo que descreve tal coisa. Se você pensar num artigo, o nome do campo é título. Aí tem vários títulos. Nome de autor é outro campo. Ano é outro metadado. Nome de autor é outro metadado. O metadado é o nome daquele campo que descreve alguma coisa. Ok? Próxima pergunta. Não é possível fazer uma normalização de gestão de dados de pesquisa? Ou sempre vai ficar como boas práticas e recomendações? A questão é o seguinte, o GOFER, ele é organizado assim, de saúde, enfermagem, saúde, câncer, e as diversas áreas do conhecimento, justamente para a gente tentar ter algum tipo de padronização. E essa padronização vem através até do plano de gestão de dados. Mas não dá para ser 100% padronizado. Tá? A gente auxilia na questão da escolha de metadados, de vocabulários, de algumas coisas, né? E o plano de gestão de dados orienta muito nesse sentido. Mas não dá para ser 100% padronizado, porque existem as variações de área por área. Tá? Eu acredito que a Patrícia, na quinta-feira, ela deve falar um pouco sobre isso. Porque mesmo se você for pensar na área da enfermagem, existem vários tipos de trabalhos dentro da enfermagem. Uma pessoa que trabalha na área, lá com paciente de ortopedia, a pesquisa dela é muito diferente de um cara que trabalha com fisioterapia, como, por exemplo, lá nos alunos que eu tive na PPGE, GFBio. Né? Então, não dá para você uniformizar 100%. Então, o que existe são orientações que cada grupo de pesquisadores vai seguir para fazer o seu plano de gestão de dados, porque tudo parte do plano de gestão de dados. Ok? Ok. Uma próxima pergunta, já em parte de compartilhamento e reuso. Né? Na sua experiência, professora, os dados publicados em revista ou base de dados
tem um número mínimo de participantes? Os dados publicados, não. Você pode fazer uma pesquisa sozinho, você e seu orientador, por exemplo. Não tem número de pessoas, não. Vai depender muito do volume de dados que você vai coletar. Você pode ter um volume relativamente pequeno, mas que tem muito valor. Não existe uma regra para isso. Solange? Já encerrando as perguntas, professora, como documentar uma pesquisa observacional de forma eficaz? Olha, a questão da pesquisa observacional, assim como qualquer outra pesquisa, você tem que ver quais são os parâmetros que você vai coletar nessa pesquisa observacional. Né? Quando você planeja a sua pesquisa, você vai fazer a pesquisa observacional. O que você vai relatar? Você pode fazer um relato textual, não sei o que você vai coletar, entendeu? Você pode ser uma entrevista, você pode coletar através de um texto, você pode coletar parâmetros, eu não sei, vai depender muito da sua pesquisa. Tem que conversar aí com o orientador, se você é um jovem pesquisador, né? Porque a pesquisa observacional, você vê, sei lá, o exemplo que eu dei lá do Vendaval de Santa Catarina, uma pesquisa observacional pode ser ver os parâmetros do vento, ou ser a descrição do que estava acontecendo lá dos telhados voando. Isso vai depender da sua pesquisa, não tem como prever o que você vai coletar. Por último, no caso de depósito de patente que usa dados, o que se visa proteger é o processo e não o dataset. Mesmo assim, você acredita que é necessário acrescentar o dataset com as instâncias ou apenas com o esquema, os campos do dataset? Ou ainda, sua sugestão se aplica a patente do tipo PI ou não, e não de MU também? Eu não consegui entender, você pode repetir? Também estou um pouco confusa, vou ler de novo. No caso do depósito de patente que usa dados, o que se visa é proteger o processo e não o dataset. Tá, claro. Mesmo assim, você acredita que é necessário acrescentar o dataset com as instâncias ou apenas o esquema, os campos do dataset? Ou ainda... Onde não ficou muito claro. Eu acho que ela está querendo dizer o quê? Acrescentar onde? No pedido de patente ou no... Porque, assim, se ela colocar o... Vou carregar aqui no celular. Meu tablet. Então, a pessoa continua aqui e fala que uma sugestão se aplica à patente do tipo PI e não para MU. A pergunta não está muito clara. Eu acho que ela tem que esclarecer isso com o pessoal da DIT, o pessoal, na verdade, do INPI, né? Porque, assim, ela vai ter o conjunto de dados dela, não vai entrar no pedido de patente, provavelmente. Ou então vai entrar com material suplementar do pedido de patente, comprovação do que ela fez, eu não sei. Para mim, não está claro o suficiente para eu conseguir responder, entendeu? Eu estou com medo de responder e não tenho entendido muito bem. Ok, e a última pergunta, quanto à manutenção dos dados de pesquisa, constitui uma responsabilidade do pesquisador em mantê-los sobre sua guarda por 5 anos, após o término da pesquisa, conforme descrito na resolução 466/2012? Eu não sei qual resolução que é essa que ela está falando. Eu não sei que resolução do TCLE. Do TCLE, Então, sim, em relação a essa questão da ética na pesquisa, sim, ele tem que manter, mas uma coisa independe da outra. Ele mantém e coloca no repositório. Embora estando no repositório, já vai estar preservada, né? É mais uma garantia dele que vai estar preservada. As demais
perguntas que surgiram, que o grupo participou, já estavam contempladas nessas que a gente colocou. Professora, encerramos as perguntas. Tá bom, e como a Elisa colocou ali, se tiver alguma pergunta que a pessoa não se sentiu contemplada, ela pode mandar para o golferenfermagem@unirio, que aí o pessoal da organização do evento vai repassar para mim. Então, eu queria agradecer essas perguntas bastante pertinentes, mais uma vez eu queria agradecer a todos. Estou muito feliz aí com esse evento, com a organização e com a participação de todos. Professora Simone, agradecemos a sua fala de hoje. A aula foi excelente, de grande aprendizado para todos nós. Agradecemos a presença de todos no Seminário Internacional sobre Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde. Convidamos a todos para o nosso próximo módulo, que será realizado na quarta-feira, será realizado no dia 9 de julho, quinta-feira, às 15 horas, também via plataforma Hangout Meets. A nossa palestrante será a professora doutora Patrícia Henning. Aguardamos todos vocês. Até lá!